Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, mais uma vez, passando a palavra do nosso Senhor Jesus a cada coração, esperando que essa palavra chegue até seu lar, até o seu coração, para que possa te edificar, para que possa te consolar, para que possa te fortalecer na palavra do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus sempre tem que ser louvado, engrandecido, o seu nome. E nesse dia, nós vamos ler em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13, que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima. E a porta da arca porás a seu lado. Far-lhe as andares baixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, as tuas mulheres, e as mulheres de teu filho contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para que conservares vivos contigo, machos e fêmea, de aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e tudo réptil e tudo conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para que os conservares em vida. E toma para ti toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Ali estava posto o desígnio de Deus, que encontrou naquele povo a maldade, que encontrou aquele povo pessoas fazendo coisas más, que não agradaram a palavra do Senhor, que não agradaram a Deus. Então, diante desse cenário de iniquidade, de maldade, Deus, como a gente sempre fala, desembainhou a sua espada. Colocou o castigo sobre aquele povo. Aquele povo seria exterminado. Aquele povo seria tirado da face da terra. Mas ele tinha um amor muito grande com Noé. E ele deu para Noé essa missão de levar adiante a história da humanidade por intermédio da sua família, por intermédio daqueles animais que ele mandou separar e por intermédio daqueles que porventura se arrependessem de seus pecados, de suas iniquidades. E ali começou Noé obedecer a palavra do Senhor, obedecer a palavra de Deus e construir aquela arca, que era um acerto, que era um acordo dele com Deus. Aquela arca, como foi descrito, tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 15 côvados e 30 côvados de altura. O côvado era uma medida daquele tempo, mais ou menos 45 centímetros, que eles mediam do cotovelo até a ponta do dedo médio. E daria mais ou menos 45 centímetros. Então essa arca era bastante grande, ela teria 140 metros de comprimento, teria 23 metros de largura e teria uma altura de 14 metros.
com uma janela em cima e com a porta na lateral, uma porta na lateral, toda fechada, toda bituminada, para que não entrasse água. A gente sabe que a construção dessa arca durou, a história, as pesquisas, durou cerca de 50 anos. E nesses 50 anos, Noé continuou pregando a palavra de Deus, profetizando que viria um grande dilúvio para o povo, para aqueles que realmente quisessem se salvar. Mas ele foi motivo de riso, foi motivo de acharem que ele estava louco, de construir uma arca daquele tamanho no meio daquela secura toda, e jamais viria uma chuva, jamais viria água sobre ali. Mas já estava dito por Deus, o dilúvio viria. A mão de Deus cairia realmente sobre aquele povo. E a gente pode tirar algumas lições dessa lição muito antiga da Bíblia, uma das primeiras lições que a Bíblia nos informa. Nós podemos tirar muitas lições para os dias de hoje, os dias que nós vivemos. Primeiro, né, a gente sabe que a duração desse dilúvio foram 40 dias e 40 noites de chuvas intermitentes. Uma quarentena, 40 dias, 40 noites de uma chuva intermitente, de uma tempestade que não passava. As águas realmente encobriram toda a terra. Diz a Bíblia que a parte mais alta da terra foi encoberta ainda por mais 15 côvados. Então tudo estava coberto. E não tinha como alguém vivo se manter naquelas águas, a não ser a Arca de Noé. A Arca de Noé pode ser considerada um caminho de salvação. Uma quarentena de 40 dias de chuva e de noite. O interessante é que depois dessa chuva, dessa noite, dessas chuvas, veio 15 dias de brisa. Que a chuva cessou, veio uma brisa, né? E no 10º mês, Noé já podia avistar alguns montes. Ali, depois disso ainda, mais 40 dias para ele se certificar que a arca estava segura. Soltou um corvo, ele não voltou. Soltou uma pomba, ela voltou, indicando que ainda não tinha encontrado lugar seco. Pela segunda vez soltou a pomba, e a pomba veio com um ramo de oliveira no bico, avisando que já tinha terra seca, eles já estavam seguros, eles já podiam desembarcar. Ali um grande arco-íris clareou o dia, e eles puderam desembarcar. Agora, quais as lições que nós podemos tirar, né, desse ensinamento da Arca de Noé? Bem rapidinho. A primeira, a gente não perder o barco. A gente não descer do barco, como os apóstolos. Ficar firmes, ficar confiantes no que Deus nos manda, no que Deus nos coloca. Segundo, estarmos sempre dispostos a entrar no barco. Sempre lutando para entrar nesse barco, que é o barco da salvação. E a gente sabe que nesse barco só entrarão os escolhidos de Deus. Terceiro, planejamento do futuro. Na época não estava chovendo quando Noé construiu o barco. Foram quase 50 anos de construção no seco, mas existia uma esperança, uma confiança no que Deus tinha colocado para Noé, que a chuva, que o dilúvio viria.
Então a gente vê a nossa vida, ela pode ser um constante preparo, uma constante construção desta arca de salvação, que nós não sabemos realmente quando vai vir, mas a nossa vida tem que passar por essa construção, estarmos preparados conforme as instruções de Deus. Quarto, mantermos em forma. Noé era uma pessoa velha, tinha cerca de 500 anos, mas ele nunca perdeu a vitalidade de fazer o que realmente Deus colocava nos seus caminhos. Os cuidados, né, de ele colocar tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Outra, não dar ouvidos para maus conselhos, não dar ouvidos aos críticos. Noé foi muito criticado. Você tá louco, Noé? Montar essa arca, esse barco no meio do deserto? Você tá louco? Mas ele só se importava com as ordens que Deus tinha lhe dado. Essa era a prioridade dele, esse era o alvo. Construir conforme a vontade de Deus. Outra lição que a Bíblia nos mostra, por segurança, ele colocou todos os animais em pares, né? Conservar os nossos pares, conservar as nossas esposas, conservar os nossos filhos, né? Como se a gente pudesse juntos ganhar a salvação. Outra, a velocidade nem sempre é vantagem. Temos que fazer conforme a vontade de Deus, conforme o que anda. Outra, bem rapidinho, que o tempo já está acabando, quando estivermos estressados, vamos flutuar pelo tempo. Vamos flutuar com Jesus. No mundo, ele nos traz muita tristeza, principalmente nesse mundo que nós vivemos. Mas a calma, a confiança em Deus, estar num barco, se sentir num barco tranquilo, seguindo a direção de Deus, a gente vai se fortalecer. Outra lição. A arca foi construída por um amador, mas que tinha a direção de Deus. Noé era um amador, construiu a arca conforme a vontade de Deus. Diferentemente do Titanic, que foi construído por profissionais altamente especializados, mas mesmo assim ele veio ao fundo. A arca, com toda a sua todo o seu rudimentar, ele seguiu firme por 40 dias e 40 noites no meio daquela tempestade. E por último, não importa a tempestade que a gente atravesse. Se você está com Deus, há sempre no fim dessa viagem um arco-íris. Há sempre nessa viagem uma pomba que vai vir com um raminho de oliveira, dizendo que a salvação já está próxima. Por isso Deus fez esse pacto, fez essa aliança de salvação com cada um de nós, né? Com cada um de nós, para que a gente aceite esse convite de salvação, principalmente nesses tempos difíceis, onde nós vivemos uma tempestade, uma quarentena, um isolamento, que nem Noé ficou isolado ali com a sua família, mas no final ele viu o arco-íris, ele viu a salvação. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.